Ok, então aqui nós temos o cálculo da área da superfície de revolução, tá? A questão diz o seguinte: calcule a área da superfície y igual a x ao cubo, com x variando de 0 até 2, obtida pela rotação da curva em torno do eixo x, tá? Então foi dado para a gente aqui a curva que vai gerar a superfície, foi nos dado também os limites, onde nós queremos essa área de superfície de revolução, ou seja, eu não quero para toda a curva, eu quero apenas a parte que está entre 0 e 2. E ele diz para a gente que essa rotação é em torno do eixo x. Vamos olhar aqui a definição de área de superfície de revolução. Observa que nós temos o seguinte, no caso de f ser positiva e tem derivada contínua, definimos a área da superfície obtida pela rotação da curva y igual a f de x, com x variando de a até b, em torno do eixo x, como sendo s igual a integral, que vai de a até b, 2π f de x raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ao quadrado em relação a x, tá? Essa aqui é a fórmula para a área da superfície de revolução utilizando a notação linha. Se a gente quiser usar a notação de Leibniz, a gente pode escrever dessa forma aqui, sem problema nenhum. Tá? O que que muda? Muda que eu vou representar agora a minha derivada como sendo dy dx. Então, eu vou pegar essa derivada e elevar ao quadrado. E no lugar da f de x, eu uso a notação y. Tá? Então, no lugar dessa f de x, eu coloco y aqui. Mas a fórmula é a mesma, tá? Só está escrita de forma diferente. Essas duas fórmulas aqui é no caso onde nós tivermos a rotação em torno do eixo x. Tá? Então, observe que nós vamos ter integrais aqui em relação a x. Se a rotação for em torno do eixo y, então agora nós vamos ter que olhar nossa função como sendo x igual a uma função que depende de y, para y variando de c até d, e aí a fórmula vai modificar um pouco, ela vai ficar da seguinte forma. Agora a minha área de superfície de revolução vai ser uma integral que vai de c a d, de 2πx, porque lembra que x é a nossa função aqui, que depende de y, raiz quadrada de 1 mais a derivada de x em relação a y ao quadrado, e aí nós temos uma integral em relação a y, ok? Então, dois pontos que a gente precisa de imediato identificar. Essa rotação é feita em relação a qual eixo? Em relação ao eixo x ou em relação ao eixo y? Porque dependendo de qual for, nós vamos ter duas possibilidades, tá? Então, como no nosso exemplo é em relação ao eixo x, nós vamos utilizar essa fórmula, ok? E aí vem aquele ponto que eu sempre digo para vocês. O que a gente precisa para conseguir utilizar essa fórmula? Tá? Observe que a gente só precisa de duas informações, que é justamente essas duas informações que aparecem para a gente bem aqui. Isso, obviamente, depois que a gente já identificou em relação a qual eixo vai ser a rotação. Então, o que eu preciso é conhecer quem é a minha função f de x, porque eu vou precisar dela para colocar aqui, e para derivar ela e colocar aqui. E eu preciso saber quais são os limites de integração, em qual intervalo eu vou estar calculando essa área de superfície de evolução, que é justamente para a gente conseguir terminar de construir a nossa integral, colocar o valor do A e do B. Então, a gente só precisa dessas duas informações. Vamos voltar agora à nossa questão e vamos ver se a gente consegue identificar. A minha função está aqui, e os limites de integração estão aqui, e eu já identifiquei que é em relação ao eixo x. Ou seja, para a gente resolver essa questão, nós vamos utilizar essa primeira fórmula aqui, certo? Vamos voltar lá, tá? Aqui está o gráfico dessa curva, tá? Então, essa curva y igual a x ao cubo, variando de 0 até o 2, está aqui. É apenas esse pedaço aqui da curva, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser essa área de superfície de revolução que nós vamos calcular? É quando eu pegar essa curva aqui e rotacionar ela em torno do eixo x, ó. Então, eu vou rotacionar ela aqui em torno do eixo x. Observe que isso vai formar um sólido. E é a área de superfície desse sólido que nós vamos estar calculando utilizando aquela fórmula. Ok? Então, vamos lá. A fórmula nós já identificamos. Ela está aqui. E vamos lá atrás das informações. Aqui eu acabei utilizando a notação de Leibniz, tá? Mas o que eu preciso para substituir aqui? O valor do y, a derivada do y e quem é o a e quem é o b. Como a gente já identificou antes, tá? O a é 0, que é o início do intervalo, o b é 2 e a função y é x ao cubo. Então, aqui vale também aquela mesma ideia que eu trouxe para vocês lá no comprimento de arco, tá? É interessante a gente primeiro simplificar esse termo que está dentro da raiz quadrada, que assim a gente não precisa ficar carregando toda vez a notação da integral, toda vez que a gente estiver realizando essas simplificações. Então, qual é a minha recomendação? Primeiro calcule essa derivada, depois elevem ela ao quadrado, e se vocês verem que dá para continuar e realizar mais simplificações, somem com 1 e simplifiquem a raiz quadrada, tá? Ou seja,
antes de colocar na fórmula, se já for possível simplificar toda essa expressão aqui, é melhor. Porque assim vocês já vão direto com o resultado simplificado e não precisa estar carregando a notação de integral em todos os processos de simplificações que vocês vão fazer, ok? Então, o primeiro passo, eu vou derivar a minha função, que é x ao cubo. Então, derivando y em relação a x, ou seja, eu estou querendo essa parte aqui agora, derivando y em relação a x, seria derivar, então, esse x ao cubo, que será 3x ao quadrado. Beleza, primeira parte está pronta. Agora eu vou elevar ao quadrado, então, elevando essa derivada de y em relação a x ao quadrado, é como elevar ao quadrado esse 3x quadrado. Então, aqui eu vou ter 3 ao quadrado, que é 9, e x quadrado ao quadrado, que vai ser o x na quarta. Certo? Então, já tenho agora também a derivada ao quadrado. Eu poderia somar 1 e tirar a raiz. Mas como eu estou vendo aqui que não vai mudar muito, não vou conseguir simplificar mais, então eu já posso voltar lá na nossa definição, nossa fórmula, e substituir. Então, vamos lá. No lugar de todo esse termo aqui, derivada de y ao quadrado, eu vou substituir por 9x na quarta. Está aqui, ó. O 1 eu vou manter. E no lugar do y, quem é o y? É x ao cubo. Então, vou substituir aqui. E pronto. E o nosso limite de integração de 0 a 2. Está montada a nossa integral. A partir daqui é só integrar. Tá? A partir daqui é só utilizar as técnicas de integração que vocês já aprenderam e realizar o cálculo da integral. Essa integral aqui dá para resolver por uma substituição bem tranquila. Tá? Basta de chamar de u todo esse termo que está dentro da raiz quadrada, porque quando a gente for calcular o du, vai aparecer esse x ao cubo aqui e o dx. Chamando o lá de 1 mais 9 vezes x na quarta, a gente calcula o du, vai ser a derivada desse termo, que vai ser 36x à terceira dx. Lembra que eu falei para vocês que a gente já iria aparecer o x ao cubo e o dx? Exatamente foi o que apareceu aqui, ó. Então, isolando x ao cubo e dx, esse 36 que está multiplicando, eu vou trazer ele para cá, dividindo. Então, olha só. No lugar daquele x ao cubo dx que apareceu lá nessa integral, vou substituir simplesmente por du sobre 36. Então, vou colocar bem aqui embaixo, olha, bora comparar. Então, vamos lá. O 2π que nós tínhamos antes, eu só fiz repetir. O x ao cubo dx, quem vai ser? Du sobre 36. Está aqui. E lá dentro da raiz, esse 1 mais 9x na quarta é simplesmente u. Então, a nossa integral ficou dessa forma. O 2π é constante, o 36 também, nós podemos tirar da integral, ficaria então apenas com a integral de raiz de u em relação a u. Que resolvendo, podemos escrever a raiz de u como sendo u elevado a não sobre 2, e resolvendo, bastaria aplicar aqui a regra da potência. Eu somo 1 no expoente e divido para a mesma quantidade. Se eu somar 1 nesse expoente 1 sobre 2, vai ficar 3 sobre 2. E dividindo por 3 sobre 2, nós podemos usar a regrinha de divisão de frações, inverter o cara que está no denominador, e ficaria então invertido aqui 2 sobre 3, u elevado na 3 sobre 2. Voltando então, esse é o resultado dessa nossa integral. Vou colocar lá, ó. Então, esse resultado que nós encontramos aqui é o resultado para essa integral. Lembrando que a nossa substituição aqui é em u mais 9x na quarta. Então, eu posso vir aqui no lugar desse u e substituir. Ó. Então, ficou o u elevado na 3 sobre 2, como nós tínhamos antes. O 2 sobre 3 está aqui na frente, porque é uma constante. E o 2π36, que já estava lá. Tá? Então, está todo mundo aqui. E eu vou aplicar agora essa integral no limite de integração do x, que é de 0 até 2. Então, basta agora, onde tem x, colocar 2, menos onde tem x, colocar 0. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Colocando o x, 2 lá no lugar do x e colocando 0. Isso tudo aqui vai zerar. Aqui vai sobrar apenas 1. Tá? Então, está aqui 1 elevado a 3 sobre 2. O 2 na quarta é 16, eu vou multiplicar agora pelo 9. Aqui já dá para a gente multiplicar também, eu tenho um produto de frações, a gente multiplica os numeradores, 2 vezes 2π é 4π, e 3 vezes 36 é 108. E agora vamos terminar a nossa simplificação. 144, produto de 9 é 16, mais 1, 145. Então, vou ter 145 elevado na 3 sobre 2. Aqui basta a gente aplicar propriedade de radiciação, para escrever isso aqui na forma de raiz, e simplificar, ficando 145 vezes raiz de 145. Aqui dá para simplificar também o 4 com 108, dividindo tudo por 4, vai ficar π sobre 27. E esse, então, é o resultado para a área de superfície de revolução da nossa função, que é x ao cubo. Ok, pessoal? Entendido? Se tiver alguma dúvida, podem colocar para mim aí nos comentários, no chat.